Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do nosso Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, e eu vou ler o versículo 9. Estarei lendo na versão aqui da Palavra de Deus, NVI. Amém? Diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala, Pai, conosco através da Tua palavra. Nos ensina através da Tua palavra, Deus. Aleluia, ó Pai. Nos mostra o caminho através da Tua palavra, Pai. Aleluia, ó Deus, porque ela declara, meu Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor, meu Deus. Aleluia. Então nós nos guiamos por Tua palavra. E que a Tua palavra, meu Deus, seja a causa motivadora, aleluia, da transformação das nossas vidas, da transformação da nossa mente, da mudança de mentalidade, aleluia, da mudança de comportamento, aleluia, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Aleluia, ó Deus, que possamos, aleluia, viver a Tua palavra, viver, meu Deus, aleluia, a cada dia aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, ó Pai, aleluia, que possamos colocar em prática a Tua palavra. Aleluia, o salmista declarou, ó Deus, nos salmos, aleluia, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Aleluia. Tua palavra, meu Deus, ela precisa ser também para nós, ó Deus, a causa motivadora de não pecarmos mais, de não errarmos mais, aleluia, de sempre, aleluia, acertar, de andarmos em retidão, em santidade, aleluia, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, podeis assentar. Aleluia, Jesus. Aleluias. Palavra de Deus aqui em Josué, capítulo 1 e versículo 9. O Senhor fala a Josué: Não fui eu que ordenei a você, né? O Senhor, né? O Senhor fala a Josué. Ele ordenou a Josué, né? E ele fala para Josué: Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, aleluias, o Deus de Josué, o Senhor, Deus de Josué, né? Ele estará com você por onde você andar, aleluias. Mas, para que o Senhor esteja com você, você precisa estar com Ele, né? Você precisa obedecer, você precisa fazer aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele falou, né? Aquilo que a lei diz, aquilo que a lei, aleluia, nos ensina, né? E o que sabemos, né, de Josué? O que sabemos sobre Josué? Josué, né, que era auxiliar de Moisés, né? Quando o Senhor fala com Josué aqui no capítulo 1, né? Ele já assumiu aqui a liderança do povo para entrar na terra de Canaã. Eles passaram ali 40 anos no deserto, né? E Josué já assume ali a posição de liderança,
Moisés já não está mais, né, com este povo. O Senhor já recolheu a vida de Moisés e Josué assume a liderança. E ele tem o papel, a incumbência de levar este povo a atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados, né, a Abraão, Isaac, Jacó, né? Essa terra que Deus prometeu aos seus antepassados é a terra que Deus tinha preparado para esse povo, né? Porém, a palavra de Deus declara que o povo, né, a primeira leva desse povo, eles chegam até as fronteiras ali de entrar em Canaã, né? E a palavra de Deus declara que Moisés manda 10 espias a esta terra. Eles entram na terra, eles veem, aleluia, todas as maravilhas que tem naquela terra. De fato, era uma terra que brotava leite e mel, era uma terra muito abençoada. Mas a terra, ela era abençoada, mas ela tinha ali os seus perigos. Mas o Senhor tinha prometido para o povo que estaria com o povo, que iria dar a vitória a esse povo. Mas o povo ficou com medo. O povo, depois de contemplar grandes maravilhas, grandes milagres de Deus, ainda imperava em seus corações o medo. Era maior do que a confiança em Deus. Josué era um desses espias, né? Ele estava entre os espias, ele entrou na terra, ele olhou a terra, ele confiava em Deus e ele tinha plena confiança de que iria conquistar. Ele tinha plena confiança porque ele confiava em Deus. Então poderia vir qualquer obstáculo, qualquer cidade edificada, qualquer gigante. Ele confiava, porque para ele, Deus estando ao seu lado, aqueles obstáculos não era nada. E é isso que faz a confiança faz isso conosco, a confiança em Deus faz ainda mais. O que nós fazemos, o que podemos fazer quando nos encontramos confiantes? Quando estamos confiantes em fazer ali uma prova na escola, quando estamos confiantes em fazer um teste, quando estamos confiantes em fazer um trabalho, aquele trabalho sai bem feito, porque nós temos confiança. Eu tenho confiança de que vou fazer direito. Imagina você colocar a sua confiança não só em você, mas em Deus. E é isso que Josué tinha. Ele tinha confiança em Deus, né? Mas o povo tinha medo. E o povo não entrou. Esse povo, essa primeira leva, essa geração que saiu do Egito não entrou. E a palavra de Deus falou que eles só iriam entrar depois que o último daquela geração morresse. E quem entraria seriam os seus descendentes, os seus filhos que entrariam na terra. Né? E Moisés, ele conduziu o povo, né, durante 40 anos pelo deserto. Foram 40 anos e eles estão ali, né, perto de entrar, perto de assumir aquela terra, de entrar naquela terra. Josué assume a posição ali de liderança. Só que tem um Jordão à frente, há um rio à frente, eles precisam atravessar, né? Conosco não é diferente. A nossa caminhada, né, na terra é como a caminhada desse povo no deserto. E o Jordão, o nosso Jordão é a transição que nós iremos fazer para entrar no reino celestial. Então a igreja, né, também tem um Jordão à sua frente que precisa atravessar, né?
Assim como Israel tinha um Jordão para atravessar, nós também temos um Jordão para atravessar. Por quê? O deserto, para aquele povo, ficou para trás, né? Qual que era a promessa deles? A terra prometida, que estava à frente, né? O Jordão é o limite entre vida presente e herança eterna, né? Para nós, o céu está próximo, né? Então, estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias, né? Nós cremos nisso, nós cremos porque nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir sobre os nossos dias. Nós estamos contemplando, né, que Jesus ele está próximo de voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, né? Porque só quem sabe é o Pai, né? Só o Pai que sabe o dia e a hora. Mas a palavra de Deus nos declara que haveriam sinais e que nos mostrariam que Ele estaria próximo de voltar. E nós podemos contemplar pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que muitas coisas estão acontecendo, profecias estão acontecendo, e é tempo de tomar decisão. Não é mais tempo de cochear entre dois pensamentos, é tempo de assumir um lado, de sair de cima do muro. A palavra de Deus diz, ou você é quente, ou você é frio. Né? Ou você toma um lado, ou você toma o outro. Quando Josué estava aqui, aqui no versículo 8, o que o Senhor fala? Os versículos anteriores aqui, né? Vamos ver aqui. No versículo 6, o Senhor declara assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Né? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O Senhor está falando, né, para cumprir a palavra dele, para obedecer a palavra dele, né? E ele ainda falou. Eu acredito que foi para Moisés que ele fala, eu coloco diante de vocês, né, a vida e a morte, a bênção e a maldição. 2 caminhos. Ele dá a opção, o Senhor ele dá a opção. Mas ele aconselha ao povo, olha, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o caminho que você vai ser abençoado, que você vai ter vida. Porque você tem um livre arbítrio, você tem o poder de escolha. Porque o Senhor ele nos deu esse poder. E o que define as nossas vidas são as nossas escolhas. São as escolhas que nós fazemos.
Se somos abençoados ou se estamos num momento de dificuldade, se estamos passando por momentos difíceis, tudo depende das nossas escolhas. Se estamos passando um momento de enfermidade, são escolhas que fizemos nas nossas vidas. E todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Tanto as escolhas boas quanto as ruins. Todas elas vão ter consequências, porque é lei da semeadura. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. E o Senhor, Ele dá ordem, Ele dá ordem e há uma promessa também, para Josué. Qual que é a ordem? Esforça-te, tem bom ânimo, Ele fala aqui, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime. A promessa é, eu sou contigo por onde andares. Então ele fala, esforça-te, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Porque o cristão, ele não pode temer, sabendo que tem um Deus tão poderoso ao seu lado. Nós sabemos que o cristão, ele passa por dificuldade. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas, destruir as nossas vidas, porque é isso que ele quer fazer conosco. E é isso que ele veio fazer. A palavra declara que ele veio para matar, para roubar, para destruir. E ele está sendo bem sucedido, porque o que nós vemos no mundo lá fora é uma destruição completa. Nós vemos famílias destruídas, nós vemos pessoas destruídas, pessoas no fundo do poço. Eu trabalho lá no centro de São Paulo e o que eu mais vejo são pessoas no fundo do poço, pessoas derrotadas, pessoas que só Deus para levantar, para restaurar. Está cheio, lotado. Por onde eu ando ali, eu vejo pessoas dessa forma. Porque são escolhas. Ela escolheu ser escravo. Ela escolheu estar naquela posição. O Senhor ordena, a Josué, seja forte, seja corajoso, porque, o Senhor teu Deus estará com você, eu sou contigo, eu não vou te deixar. E o cristão, ele não pode ter medo, ele não pode deixar o medo imperar a sua vida. Olha o que aconteceu com o povo, eles já estavam prestes a entrar na terra. Mas o medo foi maior que a confiança em Deus. E o medo não pode imperar a vida, principalmente a vida daquele que diz que serve ao Senhor. O medo não pode ser maior. E se o Senhor colocou algo nas suas mãos para fazer, não temas. Ele estará ao seu lado, Ele vai te dar condições de você conseguir fazer aquilo que Ele te deu para fazer. A preparação para a herança. Vamos ler o capítulo 3. Do mesmo livro de Josué, capítulo 3,
para que nós possamos ter parte na herança, precisa ter uma preparação. E qual que é a preparação? Está aqui no versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O povo estava ali, só tinha ali entre eles e a terra prometida um rio, o Jordão. E o Senhor, ordena ali para que Josué fale ao povo, para que eles venham se santificar, para que eles venham estar preparados para tomar posse daquela terra. Não é diferente com as nossas vidas também. Será que o Senhor ele vai aceitar que nós venhamos entrar no reino celestial de qualquer jeito? De qualquer maneira? Para que nós possamos herdar a vida eterna, atravessar o Jordão, nós temos que nos santificar. Então tem que ter uma preparação. Há uma preparação. O crente ele tem que se preparar. E a todo tempo, o cristão, ele tem que estar preparado. Porque nós, como eu já falei aqui, não sabemos o dia nem a hora. Se ele voltasse hoje ou amanhã, estaríamos preparados para a volta de Jesus? Nós temos que pensar nisso. Santidade, vigilância, não podemos vacilar, nós temos que permanecer firmes até o fim. O Senhor, nos garante a vitória. A vitória é garantida pelo Senhor. Os sacerdotes, quando eles pisam na água, o rio se abre. Quando eles pisam ali na água, o rio se abre. Quem está à frente deles? É o Senhor. É o Senhor que está à frente. E Cristo, o que Cristo fez por nós? O que Ele fez por nós? Ele veio na nossa frente. Ele foi o primeiro. Assim como o Senhor estava à frente daquele povo ali, para que aquele povo pudesse atravessar o rio e tomar posse da terra, o nosso Jesus, ele veio primeiro. Ele venceu primeiro. Ele nos mostrou como fazer. Nos deu todas as condições. E ele mesmo declara, na palavra dele, que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que as que ele fez. Depois que aquele povo, atravessa o Jordão, o que eles têm à frente ali? Jericó. Jericó caiu. Caiu de que forma? De que forma que Jericó caiu? O que aconteceu para que Jericó caísse? O que o povo teve que fazer para que Jericó caísse? Fé e obediência. Primeiro precisa confiar no Senhor. Depois precisa obedecer ao Senhor. Se aquele povo ali fosse imaginar
que as muralhas iriam cair, somente eles dando volta ali, né? Será que se eles não tivessem uma santificação primeiro, porque eles tiveram que se santificar, né? Se eles não tivessem ali guiados por Deus, será que eles teriam ali a noção de que a obediência deles e a fé que eles estavam tendo no Senhor iriam fazer com que aquelas muralhas caíssem? E conosco é da mesma forma. Quantas muralhas se colocam à nossa frente, quantas barreiras se colocam à nossa frente. Quantas pessoas, né, que desmotivam, que quer desmotivar a nós, que vem com palavras de desmotivação para nós. Mas a nossa fé e a nossa obediência precisa estar em dia com o Senhor. Porque essas muralhas, essas barreiras que se levantam em nosso caminho, elas vão cair por terra. Assim como Jericó caiu ali, com o povo em obediência, em confiança no Senhor, né? Porque eles não tiveram que fazer nada, só marchar, só obedecer. Eles tiveram que dar a volta ali, aleluia, em volta da cidade. Eles começaram a marchar em volta da cidade. Eles marcharam, as muralhas caíram, porque eles obedeceram a Deus. E eles confiaram que, aleluia, Deus iria fazer algo maior ali. Para concluir, né? Josué, ele ouviu, né? Esforça-te, tem bom ânimo e não temas. E hoje também nós ouvimos, né? Não temas. Eu sou contigo, o Senhor fala. O Senhor é conosco, Ele está do nosso lado. A palavra dele declara: estarei convosco todos os dias. Então o Senhor é conosco, o Senhor é convosco. Confia no Senhor, né? E o nosso Jesus, Ele é o nosso Josué, que nos conduz à terra celestial, à nossa Canaã celestial. É Jesus, assim como Josué conduziu aquele povo a Canaã, Jesus nos conduz à nossa Canaã. E Ele é o caminho. É por Ele que vamos chegar. Aleluias. E o que nós aprendemos, então, da palavra de Deus? Santificação. Nós temos que nos santificar. Aleluias. Temos que nos esforçar, né? Sem esforço, sem dedicação. Aleluias. Não tem como vencer. Se nós não nos dedicarmos, né? Não há esforço. Há uma frase, né, que quem faz academia, né, eles falam assim: sem dor, sem ganho. Se não tiver dor, você não vai ter ganho. Você não vai conseguir ter músculos. Você não vai conseguir aquilo que você quer. Então, sem dor, sem ganho. E para nós, é o esforço, é a dedicação. Sem esforço, sem dedicação, nada feito. Né? Coragem, crente não pode ser, né? Ele não pode ser fraco, ele não pode ser medroso, ser covarde. O crente tem que ser corajoso, né? Tem que enfrentar, confiando em Deus, não confiando em si, porque de nós mesmos, nós não fazemos nada.
nós não vamos a lugar nenhum. Mas com Deus à nossa frente, né? Com Deus à nossa frente, Josué conseguiu entrar na terra prometida, mas Deus estava à frente do povo, Deus estava à frente daqueles sacerdotes. Eles sozinhos não poderiam fazer nada, e nós sozinhos também não fazemos nada. O Senhor é que nos dá condições. E a nossa maior maravilha, o que vai ser? Né? Ouvir a última trombeta, né? Herdar a vida eterna, entrar no reino celestial. Que maravilha, né? Que maravilha será este dia. Então, que possamos tomar como exemplo Josué na nossa vida, né? Assim, Deus falou para ele, né? Ser forte, ser corajoso, não temer, né? E obedecer às palavras da lei, se santificar. Da mesma forma é conosco, né? Josué estava ali conduzindo o povo a entrar na terra de Canaã. Jesus está nos conduzindo a entrar no reino celestial. Então que possamos obedecer sempre a palavra, né? Ao que Jesus, né? Jesus ele veio e ele ainda, né? Ele ainda deu uma incrementada na palavra para que nós, né? Pudéssemos obedecer mais ainda, né? Viver melhor ainda esta palavra, porque a lei, o Senhor deu a lei ao povo, mas a lei ela tinha ali ela tinha as brechas, né? Não vou dizer que tem falhas, mas tinha brechas, e o Senhor Jesus ele fechou todas as brechas. Amém?